Vamos então, nessa manhã, começar falando do assunto da EBD, claro. Na EBD, essa manhã, a gente falou sobre o Espírito Santo e agora, nessa ministração, vamos ver um pouquinho mais sobre ele. Vamos estudar um pouco mais sobre esse assunto, que é muito interessante, porque a gente consegue ver a presença na história bíblica, a presença do Espírito Santo desde Gênesis até Apocalipse. E é basicamente isso que a gente vai fazer hoje. Vamos ver o Espírito de Deus no Antigo, no Novo Testamento, até os dias de hoje. E que melhor lugar para começar do que Gênesis 1, de 1 a 2. Antes da gente começar a ler o texto, já vai abrindo Gênesis, é facinho de achar, né? Alguns avisos. Nós temos o almoço hoje. Esqueci qual é o almoço agora. Dobradinha, isso. Então, se você ainda não comprou a sua, acabar o culto, corre para pegar. Também temos sobremesa, um mousse de limão, uma coisa especial aí. Então hoje estamos cheios de coisas na cantina, cheios de coisas gostosas. Não se esqueça de ajudar. Todo o dinheiro que a gente conseguir na cantina vai ser revertido para o campo missionário. Então, de certa forma, é um jeito de fazer missões bem delicioso. Vamos começar então lendo Gênesis 1, de 1 a 2. No princípio, Deus criou os céus e a terra. É a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Irmãos, a Bíblia é uma coleção de livros. E quando a gente lê um versículo separado, apenas algum capítulo, às vezes a gente pode esquecer que ela, na verdade, conta uma história do começo ao fim. Ela tem uma narrativa que vai de Gênesis a Apocalipse. E, claro, cada um dos livros tem seu propósito, tem sua história, mas ela tem um plano maior, o plano da salvação. Ele está presente em toda a história bíblica. E ela vai contar esse plano, e aqui nós vamos ver como o Espírito Santo está envolvido em cada parte desse processo. A literatura moderna criou uma técnica narrativa chamada estrutura dos 3 atos. Ela é criada basicamente para passar uma história de uma forma mais fácil de entender, mais digerível. E eu vou usar ela para explicar essa narrativa bíblica como um todo. Curiosamente, também serviu para pregação. Então, 2 coisas com uma cajadada só. Mas a gente vai ver, então, as ações do Espírito Santo durante a história bíblica, durante cada processo. Vamos fazer o seguinte. Vamos separar a Bíblia em 5 partes. Eu sei que é 3 atos, mas vocês vão entender. Primeiro é o prólogo, que é basicamente o que passa antes da história começar, ou seja, antes da criação do mundo, e Gênesis 1. Depois nós temos o primeiro ato, que é a criação da humanidade, em Gênesis 2, e o Antigo Testamento. O segundo ato vai ser o nascimento, a morte e a ressurreição de Cristo. E o terceiro ato vai ser os Atos dos Apóstolos até Apocalipse. Por fim, tem um epílogo, que é a eternidade no céu. Por Apocalipse ser um livro profético, se você parar para pensar, a gente, na verdade, está no terceiro ato atualmente. A história bíblica não fechou ainda, porque ainda tem Apocalipse. Então a gente vai começar pelo prólogo e, bom, já deu para ver aqui que a terra era vazia e sem forma. Não existia nada, antes só existia Deus. E o Espírito de Deus já estava lá. Ele se movia sobre a face das águas. O Espírito, ele é uma das pessoas da Trindade, a gente viu na EBD, e, portanto, ele era Deus, ele é Deus, estava na criação, estava envolvido diretamente na criação do mundo. Vão ter várias outras passagens que vão mostrar isso. E a gente tem todo o Gênesis 1 com a criação do mundo nos 7 dias. E a gente vai para o primeiro ato, então, que é a criação da humanidade. Em Gênesis 2, Deus criou o homem. E isso vai dar início, então, a toda a história bíblica, também o plano da salvação. Porque aqui a gente tem a queda do homem. Aqui a gente tem o pecado inicial e, ao mesmo tempo, o início do plano da salvação. A gente tem a formação de todos os povos da terra e o do povo hebreu. O povo hebreu, que é onde Cristo nasceria. Então já está entendendo a conexão. O primeiro ato, então, que Deus cria aqui, o Antigo Testamento, é a criação, a formação da terra, mas também a formação do povo hebreu, onde Cristo nasceria para realizar o seu plano. E a gente
algumas pessoas podem pensar que o Espírito Santo não agia nessa época. A gente tem um costume de passar batido por ele, que é como se não tivesse muitas passagens, mas não podíamos estar mais enganados. Apesar daqui a gente ter a lei e a antiga aliança com o povo, no Antigo Testamento a gente vê, sim, muito do Espírito Santo agindo. Naquela época ele agia de diferentes maneiras para capacitar e ungir os servos de Deus. Vamos começar com Números 27, a partir do verso 15. Números que normalmente é uma leitura complicada, mas vamos fazer a forcinha. Você tranquilo. Acharam? Amém? Moisés disse ao Senhor que o Senhor, o Deus a todo dá a vida, que a todos dá a vida, designe um homem como líder dessa comunidade, para conduzi-los em suas batalhas, para que a comunidade do Senhor não seja como ovelhas sem pastor. Então, o Senhor disse a Moisés: chama Josué, filho de Num, homem em quem está o Espírito, e impõe as mãos sobre ele. Faça-o apresentar-se ao sacerdote Eleazar e a toda a comunidade, e o comissione na presença deles. Dele parte da sua autoridade, para que toda a comunidade de Israel lhe obedeça. Ele deverá apresentar-se ao sacerdote Eleazar, que lhe dará diretrizes ao consultar Urim perante ao Senhor. Josué e toda a sua comunidade dos israelitas seguirão suas instruções quando saírem para a batalha. Moisés fez como o Senhor lhe ordenou. Chamou Josué e o apresentou ao sacerdote Eleazar, a toda a comunidade. Impôs as mãos sobre ele e o comissionou, tudo conforme o Senhor tinha dito por meio de Moisés. O contexto aqui é que Moisés não podia entrar na terra prometida por conta de sua desobediência. Há um tempo atrás, alguns versos anteriores, o Senhor vai dizer que durante uma certa rebelião que algumas do povo tinha feito, ele tinha ferido a rocha, desobedecido, ele e Arão, então ele não poderia entrar na terra prometida. Ele então, vendo que o povo ficaria sem um líder, pede para Deus encontrar um líder para aquela comunidade. Então, o Senhor disse a Moisés, para chamar Josué, o homem em quem está o Espírito. Em algumas versões, vai dizer, em quem há o Espírito. Deus, então, manda o seu Espírito para Josué. Ele tinha sido escolhido para liderar aquele povo. Nós vemos o mesmo acontecer mais para frente, com Saul, com Davi e vários outros. Vamos ler só um trechinho. Abre em Samuel, 1 Samuel, capítulo 16. Vamos partir do verso 10. 1 Samuel 16. Está escrito assim: Jessé levou a Samuel 7 de seus filhos, mas Samuel lhe disse: o Senhor não escolheu nenhum desses. Então perguntou a Jessé: esses são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui. Não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo, e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos, de boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levante-se e unja-o. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi e Samuel voltou para Ramá. Davi, nesse momento, é ungido pelo Senhor. Então é dito que o Espírito ficou nele a partir daquele dia. Em outras traduções, você vê a NLTH, Samuel pegou o chifre cheio de azeite, ungiu Davi, e o Espírito do Senhor dominou Davi, e daquele dia em diante ficou com ele. Em vários momentos, então, nós vamos ver isso. O Espírito de Deus entrando em alguém para capacitar ele. Eliane falou também na EBD, e hoje a pregação é cheia de Eliane falando na EBD, porque ela falou várias coisas que ia falar. Mas é importante. O Espírito Santo, então, unge aquelas pessoas para cumprir papéis. Nesse caso de Davi, um papel de liderança. Inclusive, daquele dia em diante, o Senhor ficou em Davi e até as demais pessoas começaram a perceber a diferença. Em 1 Samuel, você está no
no 13, vá para o... Está no 16, versículo 13, vá para o versículo 18. Tem dito assim: um dos funcionários respondeu: conheço um dos filhos de Jessé, de Belém, que sabe tocar harpa. Ele é um guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência, e o Senhor está com ele. A gente pode ver que foi uma diferença, onde até pessoas que não conviviam tanto assim com Davi, um funcionário de Saul, conseguia perceber que o Espírito de Deus estava ali com Davi. No livro de Juízes, nós vamos ver o Espírito conduzindo vários dos juízes. Nós temos Sansão e vários outros, todos praticamente, que tinham sido levantados para libertar Israel dos seus opressores. Ele também veio a esses indivíduos com tarefas específicas, e a ação do Espírito ali era um sinal de favor de Deus. Que o favor de Deus estava sobre aqueles indivíduos. Porém, naquela época, no Antigo Testamento, se o favor de Deus dominava uma pessoa, se o favor de Deus abandonava uma pessoa, se ele fazia algo que era mal aos olhos do Senhor, o Espírito saía dele. Como, por exemplo, no caso de Saul. Salmo 18, volte um pouquinho para o verso 14 de 1 Samuel. O Espírito do Senhor se retirou de Saul, e um espírito maligno, vindo da paz do Senhor, o atormentava. O Espírito do Senhor se retirou de Saul. Outro exemplo disso, a gente vai ter em Salmos 51, a partir do verso 10. Aí, Salmos 51, a partir do verso 10. Acharam? É mais difícil. Diz assim: cria em mim o coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tire de mim o seu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto para obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Esse salmo foi escrito por Davi, no caso, quando ele teve um caso com Betseba, após o profeta Natã vir até ele, mostrar para ele o erro que ele tinha cometido, o pecado que ele tinha cometido, e assassinado o marido dela, Urias. E no verso 11, Davi pede para que o Espírito de Deus permaneça nele, pois no Antigo Testamento o Espírito Santo não habitava o crente de uma forma permanente. A gente vai ver isso, que ele só começa a habitar a terra após a glorificação de Jesus. Em João 7, 38 a 39, se você quiser abrir aí, mas vou ler aqui para simplificar. João 7, 38 a 39 diz assim: quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam que crê nele. Até então, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Em João 14, também Jesus vai dizer que ele precisa subir e voltar ao Pai para enviar então o Espírito Santo. Até aquele momento, no Antigo Testamento, o Espírito Santo era volúvel. Ele entrava na pessoa, capacitava a pessoa, mas ainda não estava permanente porque Jesus ainda não tinha morrido na cruz, ainda não estava justificado. E nós não poderíamos ser justificados. E o Espírito Santo não pode habitar no corpo do pecador naquele estado. Vamos passar agora para o segundo ato, o Novo Testamento. A obra do Espírito Santo agora se torna ainda mais evidente. Mesmo antes dele descer no dia de Pentecostes, que é o momento emblemático, ele já estava presente, aparecendo desde o nascimento de Jesus, no seu batismo, na sua morte. Ele mostrou um slide com várias passagens onde isso ocorreu. Então, para saber mais, você precisa da EBD, você precisa vir todo dia. Está escrito assim em Mateus 3,16, o batismo de Jesus. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento, os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. No 17, Deus Pai vai falar naquele momento. A gente vai ter um dos momentos onde tem os três membros da Trindade ali reunidos. Momento
lindo ali do batismo de Jesus. Mas não só isso, Jesus também falou no seu ministério sobre o Espírito, sobre a sua obra. Por exemplo, quando ele fala com Nicodemos sobre o novo nascimento, vá para João 3, vamos ler. João 3, do 5 a 6. Nicodemos, que era um dos mestres, um dos fariseus de Jerusalém, ele vai falar com Jesus, meio que às escondidas ali, e ele começa a falar com Jesus. Ele diz no verso 2: Mestre, sabemos que ensina da parte de Deus, pois ninguém consegue realizar os sinais milagrosos que está fazendo se Deus não estiver com ele. Mas então no verso 3, em resposta, Jesus declara: Digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: Como alguém pode nascer de novo sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: Digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Nicodemos não entendia, mas Jesus estava falando de algo que aconteceria após sua morte. Quando o Espírito descesse, os cristãos fossem batizados na água, e mais importante do que a água, no Espírito. Vamos para João, você está em João, vai para 16, capítulo 16. Aqui, no capítulo 16, Jesus está na festa de Páscoa, que ele está tendo com os discípulos, na última ceia. Ele está dando várias instruções. A gente vai voltar um pouco para o 14, mas ele começa a dar várias instruções sobre o Espírito Santo ali. E no 16, a partir do verso 5, diz o seguinte: Agora que vou para aquele que me enviou, nenhum de vocês me pergunta: Para onde vais? Porque falei essas coisas, o coração de vocês encheu-se de tristeza. Mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe desse mundo já está condenado. Tenho ainda muito que dizer, mas vocês não podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas do que ouvir, e anunciará a vocês o que está por vir. O segundo ato aqui é sobre o nascimento, a morte e a ressurreição de Jesus. Isso é feito para a absolvição dos pecados do mundo. Com a subida de Jesus aos céus, então, ele envia o Consolador. Jesus prometeu, então, enviar o Espírito Santo. O Consolador, em algumas versões vai estar escrito o Conselheiro, que guiará os discípulos em toda a verdade. No capítulo 14, Jesus vai dizer que ele é a verdade. E é isso que o Espírito nos guia, nos revela a verdade de Cristo. Ele anunciará o que está por vir, ou seja, a glória futura e também o julgamento. Vai glorificar a Jesus. E aqui a gente vê o papel essencial do Espírito Santo no plano da salvação. Ele abre os nossos olhos para o espiritual. Ele nos faz nascer de novo e nos conduz à compreensão mais profunda de quem é Deus e a sua obra redentora de Cristo. É Ele quem nos santifica. Ele vem para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do verso 9, Jesus faz questão de elencar cada um. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe desse mundo já está condenado. Convencer o mundo que nós somos pecadores. Ele vem para convencer da justiça de Deus, porque Jesus venceu a morte, está vivo com o Pai, sem pecado algum. Ele vem para convencer do juízo, porque Satanás já está condenado. E a execução
do fim desse julgamento é apenas uma questão de tempo. Volte um pouquinho para o capítulo 14, a partir do verso 17. Jesus ainda está falando então com seus discípulos, e ele fala, capítulo 14, verso 17: o Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. O mundo não pode receber, porque não o vê, irmãos, não conhece. O mundo está muito focado nos seus afazeres, na sua produtividade, no seu fluxo constante de atividades. As redes sociais hoje em dia são vários ciclos de dopamina rápidos, porque você não tem tempo para pensar, você não tem tempo para olhar o espiritual. Afinal de contas, o espírito é exatamente isso. Ele é um espírito. Os nossos olhos materiais, nossos olhos carnais não podem vê-lo. E é ele que nos convence do pecado. E se ele não nos convencer, se ele não abrir nossos olhos, nós também não veríamos. Paulo diz o seguinte, em 2 Coríntios 3, a partir do verso 14, ele vai dizer que existe um véu que nos cega. Eu vou ler aqui a partir do verso 16, não precisa abrir para facilitar. Está escrito assim em 2 Coríntios, 2 Coríntios capítulo 3, a partir do verso 16. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor? Ali a liberdade. E todos nós que com a face descoberta contemplemos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com a glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é Espírito. O Espírito de Deus está atuando nesse mundo. Está atuando desde o Antigo Testamento, antes disso, antes da criação do mundo. Só que nós não conseguimos vê-lo. O mundo não consegue ver o que ele está fazendo. Em 1 Coríntios, no capítulo 2, verso 14, tem dizendo: quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las porque elas são discernidas espiritualmente. O Espírito está agindo na vida de cada um, até das pessoas que ainda não receberam o Espírito. Mas ele está guiando essas pessoas. E no momento certo, vai germinar a palavra. A nossa função, é claro, é entregar essa palavra. É levar o Espírito de Deus até cada uma das pessoas, dos seres vivos no terra. Nossa função, é claro, não é tentar convencer as pessoas. Você não vai convencer ninguém do cristianismo com argumentos e discussões, porque quem convence o homem é o Espírito Santo. E mais importante, ele vive em nós e ele está em nós. E às vezes nós não entendemos isso. Às vezes nós vivemos como se nossa vida fosse só nossa, como se nós pudéssemos fazer o que quisermos. Nós não vivemos como se o Espírito de Deus, Deus habitando em nós, ele vive em nós. E é ele quem nos guia para toda a verdade. E é por meio dele que a gente pode pregar do amor, da redenção, da justiça de Deus. Se nós não tivermos o Espírito, não importa o quanto nós falamos, não importa o quão boa seja a sua oratória, você pode ter vídeo, você pode oferecer dinheiro, não importa. As pessoas não vão ser convertidas. Mas o mesmo é o contrário. Você pode achar que não está preparado, mas é o Espírito que incapacita você. E se você estiver com o Espírito Santo, se ele lhe capacitar, às vezes você só faz uma oração. Às vezes você faz um gesto, a pessoa vê pelo seu próprio testamento, pelas suas ações, e o Espírito fala com ela. Cabe a nós, irmãos, pregar sobre Jesus. O Espírito nos transforma e nós temos que buscar a santificação e buscar espalhar a boa mensagem, para que esse véu seja removido cada vez mais pessoas, para que elas possam enxergar que o amor de Deus está entre elas, que Deus morreu por elas também. O terceiro ato, irmãos, é sobre a expansão do reino de Deus. É sobre a consolidação da igreja primitiva e é basicamente onde nós estamos agora. Após a ressurreição, Jesus vai falar mais uma vez aos seus apóstolos sobre a descida do Espírito Santo.
Vamos para Atos, no capítulo 1. Atos, no capítulo 1. Jesus, então, já tinha morrido, ressuscitado, voltado. Ele ficou ali uns 40 dias ainda com os discípulos. Em um dos momentos, ele estava comendo com eles e começou a conversar com eles. Diz assim no verso 4. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual falei a vocês. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então, os que estavam reunidos ali se perguntaram: Senhor, é este o tempo que vai restaurar o reino de Israel? Ele lhes respondeu: não compete a vocês saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Aqueles discípulos então pregaram, sim, em Jerusalém. Pregaram na Judéia, na Samaria. Paulo vai pregar ainda mais. E nós temos de pregar até os confins da terra. Pouco tempo depois, no dia de Pentecostes, o Espírito vai descer naqueles homens. E assim como Deus prometeu, eles vão ser batizados pelo Espírito Santo. Ele vai começar a habitar aqueles apóstolos. Eles começam a pregar e batizar o povo no Espírito. Vá para Atos 2, verso 1. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram que pareciam línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Os apóstolos, então, começam a pregar a palavra de Deus, capacitados pelo Espírito. Ali tinham pessoas de vários locais do mundo, e para eles, aquele povo, aqueles galileus, a maioria não tinha muitas instruções, não teria como pregar para eles, mas o Espírito Santo dá o dom das outras línguas ali, capacita para que eles possam pregar, batizando aquelas pessoas ali no final daquela pregação. Eles começam a criar, fundar a igreja primitiva, começam a expandir e a ministrar a palavra de Deus. Em 1 Coríntios, no capítulo 12, verso 13, diz assim: pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado de beber de um único Espírito. É o Espírito de Deus que nos conecta. O Espírito de Deus está com cada um de nós aqui, e é por conta disso que nós não somos só uma igreja como organização. Nós não somos um prédio, pessoas que vêm aqui e carimbam e tem um convento, não. Nós estamos conectados com todo mundo, com todas as pessoas do mundo, numa igreja invisível, a igreja imaterial. Porque nós, graças ao Espírito Santo, somos tratados como filhos de Deus. Nós estamos juntos ao Pai, juntos ao Filho, porque o Espírito de Deus habita em nós. Agora ele não é mais passageiro, ele passa a habitar o cristão. 1 Coríntios, do verso 1 a 6, 1 Coríntios capítulo 6, do verso 19. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhe foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Efésios 1, do 13 ao 14, vai dizer: nele, quanto vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Vamos ler o 13 de novo. Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram o quê? Selados com o Espírito da promessa.
Nós não fomos carimbadinhos, não. Não foi um ticket. Nós somos selados com o Espírito da verdade. Pela obra redentora que foi realizada, e está sendo realizada pelo Espírito Santo, que é quem opera a renovação na vida do pecador, que se cumpre a palavra de Jesus. Jesus já tinha dito, claro, é todo um plano. Deus sabia desse plano desde o início da criação do mundo. E Jesus vai falar em João, no capítulo 12, no capítulo 14. Falei que a gente ia chegar nele. João, capítulo 14, no verso 12, diz assim: digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Esse é um versículo estranho para a gente ler. Parece estranho pensar que fazer as obras que Jesus fazia. Quanto mais fazer algo maior, né? Parece até um pecado pensar algo assim. Porque Jesus realizou obras incríveis, milagrosas. Ele ressuscitou mortos. Então como é que ele pode dizer que os cristãos vão fazer obras maiores? A resposta se encontra em tudo que os apóstolos fizeram. As obras de Jesus, sim, milagrosas, mas se limitaram à Palestina, uma região pequena. Mas aqueles apóstolos pregaram em muitos outros lugares. Eles viram e fizeram a conversão de milhares de pessoas. Irmãos, sim, Jesus curou a cegueira, mas esse não é o maior milagre dele. O maior milagre dele continua acontecendo ainda hoje. O maior milagre foi a morte na cruz e a redenção e a conversão de almas. O maior milagre de Jesus é aquele que nós fazemos quando vamos no campo missionário. Quando nós vamos aos moradores de rua e mostramos o amor de Cristo a eles. Esse é o maior milagre, é a salvação. Os discípulos fizeram tais obras porque Jesus foi ao Pai e enviou o Espírito Santo. E é Ele quem concede poder a todos eles. É Ele quem concede poder a todos nós. E às vezes nós olhamos como se nós não tivéssemos esse poder, como se não fosse com a gente. Mas nós somos ungidos pelo Espírito de Deus. Nós somos capacitados por eles. Ele nos regenera e nos santifica. E é por meio deles que nós somos transformados. Em 2 Coríntios, no capítulo 5, verso 17, diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisas novas. Essa renovação que nós temos que trazer para o povo. É essa palavra que nós temos que espalhar. E o Espírito Santo vai nos capacitar. Porque essa é a obra dele. Revelar ao mundo o pecado. Revelar a justiça de Deus e o julgamento. É transformar as nossas vidas. E é claro, irmãos, não é porque ele agora habita em nós que a gente pode relaxar. Já que ele não vai ser tirado da gente. É pelo contrário. Gálatas 5. Abre aí, Gálatas 5. No capítulo 5, no verso 16. Gálatas 5. Depois de 2 Coríntios, antes de Efésios. Diz o seguinte: Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo algum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. No 18 diz assim: mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas no 22 diz assim: mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio.
contra essas coisas, não a lei. É o Espírito que nos dá isso, irmão. Nós podemos tentar alcançar a bondade, tentar alcançar o amor de outras formas, mas vamos falhar. Porque a única forma de alcançar a Deus é através de Jesus. Jesus é o caminho. E é o Espírito Santo que nos dá os frutos do Espírito. E cabe a nós fortalecer o Espírito, ir contra as obras da carne. Em Efésios 4, no verso 30, diz: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Irmãos, nós batistas acreditamos sim que a salvação é eterna, é para sempre. Não se pode perder a salvação. Mas não entristeçam o Espírito Santo de Deus. Nós às vezes temos que nos lembrar, temos que levar um choque de realidade e lembrar que o Espírito Santo de Deus habita em nós, que nós somos o templo do Espírito. Na sua casa você não deixa ela suja, você não deixa ela pegando fogo ou qualquer coisa assim, claro que não. Você cuida da sua casa, você limpa ela, porque você tem que habitar em um local limpo. E por que com Deus a gente faz diferente? A gente acha que Deus habita nesse templo, mas Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Deus não está nessas paredes. Deus está em cada um de nós. Nós somos a habitação dele. Repito, Gálatas 5, 25. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Ao contemplarmos a obra do Espírito Santo ao longo das Escrituras, nós somos lembrados do seu poder, da sua presença contínua nas nossas vidas, na vida de todos aqueles que foram tocados por Deus. Desde o começo de Gênesis, quando o Espírito de Deus começava a atuar e capacitar os profetas, os reis, os líderes, os juízes, ele agora nos capacita. Mais do que isso, ele habita em nós. Ele cumpre a obra desde sempre. Ele vem para convencer o mundo, para guiar, para capacitar e para nos transformar. A questão aqui é se nós estamos fazendo a sua vontade. O Espírito convence o homem e é ele que nos capacita. Mas será que nós estamos pregando a mensagem? Será que nós estamos usando a capacidade que o Espírito está nos dando para fazermos a obra? É ele que nos regenera, é ele que nos transforma, mas será que nós estamos nos deixando transformar? Ou a gente tem alimentado mais a carne do que o Espírito? Alimentar o Espírito é feito com obras espirituais. É vindo aos cultos, é estudando a palavra, esmiuçando a palavra, vindo na EBD, conhecendo mais de Cristo, é fazendo as obras. Jesus, na sua última ceia, aqui na terra, orou ao Pai. Abra João, no capítulo 17. Esse é um capítulo muito lindo, irmãos, porque é uma oração de Jesus. E nessa oração, ele está orando pelos discípulos, mas ele também vai fazer algo que, quando eu li, eu achei maravilhoso, espantoso. Vamos ver a partir do verso 20. A gente não vai conseguir ler toda ela, mas quando você chega em casa, lê essa oração de Jesus. João 17, verso 20, diz o seguinte: minha oração não é apenas por eles, os discípulos. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia em tu, creia que tu me enviastes. Dê-lhes a glória que me destes, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plenitude, para que o mundo saibas que tu me enviastes e os amaste como igualmente me amaste. Essa oração é muito linda, porque Jesus ora por nós. Nós somos aqueles que fomos alcançados pela mensagem daqueles discípulos. E por meio do Espírito, nós agora somos um com Cristo. Nós somos um com Deus, com o Espírito Santo.
Nós não somos mais estranhos, nós nos tornamos irmãos. Eu já disse, mas a igreja deixa de ser uma estrutura física. Nós deixamos de ter uma ligação apenas material, apenas mundana, e nos tornamos ligados pela eternidade, e eternidade com Cristo. Será que nós estamos fazendo jus a essa ligação que nós temos com Cristo? Será que às vezes nós não ficamos tão entretidos com as nossas rotinas que esquecemos que estamos juntos a Cristo e que Deus nos ama como Ele amou o seu Filho? Você deve se lembrar que no começo eu falei que nos 3 atos tem um epílogo. Após o Apocalipse, após a conclusão do plano da salvação, vai ter uma festa no céu. Nós vamos estar juntos a Deus, ceando com Jesus. Esse é o plano perfeito de Deus. Essa é a mensagem da Bíblia, que inicia em Gênesis e que não acaba em Apocalipse, porque o reino de Deus é eterno. É isso que a Bíblia vem nos mostrar. Cada capítulo tem muitos ensinamentos. Cada capítulo, cada verso é a palavra de Deus. E ela se revela do começo ao fim. Ela inteira é a mensagem de Deus. Ela é o plano da salvação. E nós estamos juntos nesse plano. Nós temos uma função nele. Isso é maravilhoso. Vamos ler por fim. Abra no Salmo 139. Se você quer gravar algum versículo, esse é grande, mas ele vale a pena. Eliane falou que quer começar que a gente grave versículos para falar na EBD. Está aí um ótimo pretendente. Tente, faça um esforço de gravar. Salmo 139. A gente vai ver a partir do verso 7. Diz assim: para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali, a tua mão direita me guiará e me sustentará. Mesmo que eu diga que as trevas me cobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Tu criastes o íntimo do meu ser e me tecestes no ventre da minha mãe. Eu te louvo, porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Não importa para onde vamos. Não importa para os confins da terra, no mais profundo abismo, o Espírito de Deus está lá. O Espírito de Deus está em nós. Está dentro de nós, irmãos. Vamos orar. Abaixe sua cabeça. Vamos pedir para que o Espírito se renove em nós. Para que nós nos esvaziemos de nós mesmos e que nos enchemos dele. Vamos agradecer. Porque o Senhor, desde o começo da humanidade, pensou em nós. Porque Ele criou um plano perfeito para que nós possamos estar com Ele. Vamos orar. Senhor, eu agradeço, Deus, porque o Seu Espírito está conosco nesse lugar. Senhor, eu agradeço, porque mesmo com todos os nossos pecados, a Sua glória, a Sua graça nos salvou. Não foi para nossas obras, mas foi porque você, o Senhor, é misericordioso, é maravilhoso. Senhor, do Teu Espírito que planava sobre a face das águas antes da criação da terra, estará conosco nas bodas do Cordeiro. Não nos deixe esquecer, Senhor, que o Teu Espírito habita em nós, que nós somos um com Cristo, com Deus, e que Ele nos capacita para que nós possamos espalhar a mensagem e que mais pessoas possam ter seus véus rasgados e vejam a verdade
vejam a atuação do teu Espírito na vida de cada um deles. Cada um que está aqui hoje, o seu Espírito guiou para esse local. A sua poderosa mão tem protegido, tem guiado, tem ensinado a verdade. Senhor, que nós busquemos cada vez mais de Ti e que possamos fazer mais frutos e usar os dons que o Teu Espírito nos dá para o bem do Teu ministério, da Tua igreja. Que não nos deixemos levar pelo mundo, pelo contrário, que nós sejamos sal e luz e que nós levemos a Tua palavra, que Teu Espírito convença todas as pessoas da terra, para que no fim dos tempos, possamos ir até o Senhor, até o encontro. Nós agradecemos, Senhor, e pedimos que estejam conosco pelo resto desse dia. Que o resto desse dia continue sendo um dia de culto ao Senhor, a Tua palavra. Em nome de Jesus, Deus. Amém. Deus abençoe, irmãos.